boa noite a todos os Open Minders, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live exclusiva para os membros do Open Mind Brasil. Assim como o mercado de trabalho, o modelo de negócios das empresas tem evoluído com o passar dos anos e é perceptível a adoção de metodologias e crenças cada vez mais centradas no humano. Muitas empresas já se deram conta de que a gestão humanizada é o melhor caminho. Ao propor uma nova maneira de se relacionar nas organizações, esse modelo de gestão vem contribuindo significativamente para o bem-estar e para a produtividade dos colaboradores, além de melhorar os índices de atração e retenção de talentos e aumentar também o faturamento das empresas. Para falar sobre esse assunto, convidamos a Open Minder e especialista em gestão de pessoas, Ariane Ventura. Ariane tem 22 anos de experiência nas áreas técnicas, comerciais e marketing, onde atuou em toda a América Latina. É graduada em Química, pós-graduada em Administração de Empresas pela FGV e possui curso de Coach Mentor também pela FGV. Apaixonada por gente, tem se especializado em gestão de pessoas e humanização nos últimos 8 anos. Ministra palestras e escreve artigos sobre gestão humanizada. Está finalizando seu livro sobre o tema, que deve ser publicado no começo do ano que vem. Recentemente, lançou um canal no YouTube e Instagram para compartilhar o conhecimento sobre gestão. Ariane, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado aí o convite do Open Mind Brasil. O espaço é todo seu, fique à vontade. Obrigada, Luciana, obrigada pela apresentação, obrigada, Open Mind, pela oportunidade, né? E assim, eu estou muito feliz de ver que tem pessoas na live. Eu falo que o trabalho de gestão humanizada é um trabalho de formiguinha e vai realmente contaminando as pessoas, né? Então, tem muita gente aí que já não está mais crente no ser humano e nas pessoas. Então, quando a gente vê aí uma live com tanta gente de peso, dá aquele fiozinho de esperança, né? Que as empresas podem cada vez mais partir para o caminho da humanização, né? Vou compartilhar aqui minha tela, vocês confirmam para mim se vocês estão vendo. Se vocês estiverem vendo, se puder só me avisar. Perfeito, estamos já estão vendo? Então, tá bom. Então, vamos falar um pouquinho sobre gestão humanizada, né? O que é aí a gestão humanizada? Tem uma frase que eu gosto bastante que é essa, né? Que é a arte genuína de impactar pessoas. Queria começar essa live, né? Quebrando um pouco dos paradigmas que existem, porque eu falo que as pessoas às vezes falam, mas empresas humanizadas não têm problemas, são perfeitas, todo mundo se ama, abraçam árvores e vão para casa todos de mão dada, né? Eu falo que, por favor, né? A gente não pode romantizar aí a gestão humanizada, né? A gestão humanizada, ela é embasada em vários pilares que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Bom, o que é a gestão humanizada, né? A gestão humanizada, diferente dos outros tipos de gestão, é justamente um modelo onde os valores e as particularidades de cada indivíduo são levados em consideração, tá? Ou seja, o capital humano é o ativo mais importante da organização e é o que vai determinar realmente o sucesso dos negócios, tá? Então, os colaboradores, eu falo que eles não são só espectadores, né? Os colaboradores eles são sempre envolvidos, eles participam ativamente, inclusive nas tomadas de decisão, tá? Então, essa é um pouco aí das definições que eu gosto para definir o que é a gestão humanizada. Aqui vocês vão perguntar o que tem uma árvore fazendo na apresentação de gestão humanizada, né? Eu gosto muito de elucidar, de ilustrar a gestão humanizada com uma árvore, né? Eu acho que a gente resume bem qual que é o conceito aí da gestão humanizada. Então, quando a gente olha essa árvore, a gente tem que imaginar essa árvore como sendo a empresa, né? E qual que é o objetivo da empresa? São os resultados, né? Então, eu falo que os frutos são os resultados, são as metas entregues, são os números, e é o que a gente busca aí no nosso dia a dia. Mas as raízes, o que são as raízes na gestão humanizada? São os colaboradores, né? Então, vamos lá, alguém já viu alguma árvore, né? Produzindo frutos, se a raiz não estiver bem nutrida? Ou se a gente não regar as raízes, né? A gente não cuidar daquela árvore. Então, eu falo que isso é a base da gestão humanizada. Então, sem os colaboradores, a gente não consegue
atrair os resultados que a gente almeja de forma sustentável e de forma realmente humana, tá? Então, acho que eu gosto bem desse slide para ilustrar bem aí o que é a gestão humanizada. Essa frase é uma frase de Simon Sinek, que também eu acho que representa tudo, né? 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Então, se a gente não entende de pessoa, a gente não consegue entender de negócios, né? Eu até comento bastante nas palestras que eu dou que, por mais que você tente falar, hoje eu vou acordar e não vou conviver com pessoas, é impossível. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, nós convivemos com inúmeras pessoas, né? Então, se você não tem um bom relacionamento, se você não gosta de pessoas, tudo fica mais difícil e mais complicado, né? Falando um pouquinho agora em relação aos resultados, já vamos começar a live já indo direto ao ponto, né? Ainda existe muitos paradigmas e muitas crenças de que é impossível você conseguir extrair resultados de uma empresa focando em pessoas, né? Então, hoje o que eu queria compartilhar com vocês é justamente um case, né? Vou mostrar, na verdade, mais de um case, mas esse eu queria enfatizar bastante, que é um case real, tá? De uma empresa, eu coloquei como XPTO, porque o nome da empresa não vem ao caso, mas vamos nos apegar no que aconteceu nessa empresa. Vamos olhar um pouquinho para o passado. Essa é uma empresa multinacional, centenária, tá? Com 86 anos aí no Brasil. Em 2019, desinvestiram parte das operações aqui no Brasil, por questão de realmente os resultados não estavam como esperado, e infelizmente mais de 50% da empresa foi demitida em 2019, tá? E aí o headquarter lá, a corporação decidiu que precisava mudar o jogo e virar a mesa aí para tentar mais uma chance de sobreviver à empresa. E foi quando contrataram um novo número 1 aqui no Brasil, tá? Quem que era esse número 1, né? Vamos falar um pouquinho das características desse número 1. Quase 23 anos aí de carreira, experiência em vendas, marketing e área técnica, mas tinha zero experiência como CEO. Porém, tinha um soft skill bem acentuado, tá? E já era um praticante aí e uma pessoa que gostava muito da gestão humanizada e encarava isso como um fator aí predominante para os resultados e para engajar a empresa, tá? O que essa pessoa fez, né? Implementou a gestão humanizada. E por que eu vou falar com tanto poder de causa aqui nesse case? É porque essa pessoa, na verdade, é quem vos fala, né? Então, é um case realmente que foi eu que participei e eu que vivenciei, então por isso que eu venho trazer com tanta propriedade para vocês e o quanto eu acredito na gestão humanizada como uma mudança dentro das empresas, tá? Vou passar aí na prática, tá, gente? Sem teoria, tudo que foi feito nessa empresa, tá? Primeira coisa que foi feita foi a observação. Eu falo que uma das bases para você começar a gestão humanizada, ou quando você quer implementar uma gestão humanizada, é justamente você observar aonde você está, observar onde a empresa está, em que momento ela está vivendo, né? Então, a observação é crucial para qualquer momento aí de implementação de uma gestão humanizada. Um outro ponto é a questão das portas abertas. Aqui é a coisa que a gente mais ouve falar, não, mas eu sou um gestor de portas abertas, né? Mas vamos colocar isso em prática mesmo, né? Então, a questão das portas abertas foi 100% implementada na empresa, em todos os níveis da empresa. Eu me recordo que quando eu comecei na empresa, tinha a sala da secretária, vinha antes da sala que eu ficava. Eu brincava que parecia uma alfândega aquilo, né? E eu falei, não precisamos disso. E aí a gente realmente fez a questão das portas abertas para que as pessoas, os colaboradores, se sentissem realmente abertos, né, a entrar, a comunicar, a falar. Então, portas abertas não pode ser uma coisa que a gente coloca aí só na teoria, mas não pratica. Bom, a questão do hands-on, o que é realmente ser o hands-on, né? A gente sabe que algumas posições da empresa são extremamente estratégicas, mas eu falo que o hands-on também faz parte, né? E ele é essencial, principalmente quando a empresa está passando por um processo de mudança, né? O perceber que todos os níveis da empresa, toda a hierarquia da empresa está ali engajada, está participando e não está ali só numa vitrine olhando, eu acho que é crucial para todos os colaboradores sentirem que está todo mundo ali junto, trabalhando numa mesma toada, né? Um outro ponto foi esse aqui, um case que eu gostaria de comentar que foi sensacional, que foi o inventário colaborativo que eu implementei lá na empresa, né? O que foi isso? Eu lembro que quando eu entrei, eu escutava muito, ouvia muito, observava muito, e eu lembro que estava chegando perto da época do inventário, de fazer inventário na empresa, e aí começou aqueles comentários, é muito fácil para o pessoal do administrativo
ficar lá no computador só anotando o que a gente conta aqui na fábrica. E aqui na fábrica a gente fica no calor, né? E aí eu ouvi o contrário também, né? Eu ouvia gente, o pessoal do administrativo falando, o pessoal da fábrica conta tudo errado, a gente não está conseguindo achar aqui o estoque correto, né? E aí eu falei, eu tive aquela ideia, eu falei, quer saber de uma coisa? Vai todo mundo participar do inventário. E eu coloquei 100% da empresa para participar desse processo aí do inventário. E o mais bacana foi que foi invertido. Então, algumas pessoas da área administrativa foram para a fábrica contar produto e algumas pessoas que eram da fábrica foram para o administrativo para anotar lá a contagem e fazer toda a parte contábil. E foi interessantíssimo, porque aqui foi justamente o colocar o sapato do outro. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que sempre se policiar no nosso dia a dia. A humanização fala muito sobre isso, né? O como aquela pessoa está se sentindo, o como é a tarefa daquela pessoa. Então, a partir do momento que eu coloquei, né, as pessoas em condições diferentes da que elas estavam acostumadas e coloquei todo mundo participando do inventário, inclusive eu, coloquei meu sapato de segurança e fui para a fábrica fazer o inventário, aquilo criou uma empatia tão grande na empresa, né? E as pessoas realmente entenderam o lado do outro, né? Que até então era muito fácil falar. Um outro ponto que foi interessantíssimo foi a reunião individual com todos os colaboradores. A empresa tem mais ou menos 60 colaboradores, e aí eu sentei junto com o RH, 45 minutos com cada colaborador. E, gente, foi assim, riquíssimo para mim, sabe? Você ouvir coisas que às vezes você jamais ouviria de um colaborador, né? Desde ambições que ele tem, desde coisas que ele não estava contente na empresa. A gente pegou funcionários, por exemplo, que estavam trabalhando numa área, mas estavam estudando para outra área, porque queriam ser promovidos para outra área, e ninguém na empresa sabia. E foi um momento assim muito bacana, muito enriquecedor, eu acho, que foi um ganha-ganha muito gostoso, né? Então, assim, deu um trabalho, demorou, mas foi riquíssimo, né? E o que a gente conseguiu extrair dessas reuniões individuais. Bom, a pesquisa de satisfação, isso eu falo que muitas empresas já fazem, o problema não é o que, é o como é feito, né? Então, a pesquisa de satisfação, ela não pode ser para auditoria ou para inglês ver, né? Então, a pesquisa de satisfação, ela é feita realmente com perguntas extremamente pertinentes, onde você avalia desde a cultura da empresa, até benefícios, até a liderança, até o ambiente, enfim, você avalia a empresa como um todo. E também as caixas de sugestão que a gente colocou na empresa, para conseguir ouvir também dos colaboradores, né? Eu falo que o ouvir na gestão humanizada, ele é primordial. Então, tudo isso foi feito, mas o mais importante não é tudo isso, né, gente? A gente coleta um monte de informação, sabe o que está de errado, sabe o que está bom, mas o mais importante, se as pessoas não percebem que aquilo que elas estão falando está sendo ouvido e está sendo levado em consideração, na próxima vez que você perguntar, não vai mais ter tanto retorno, né? Então, aqui o plano de ação implementado e apresentado passa confiança para o colaborador, né? Então, ele percebe que aquilo que ele está colocando está sendo ouvido. Eu acho que isso é importantíssimo, tá? A questão do town hall, a empresa não tinha essa cultura, né? Então, quando você perguntava para as pessoas, por que a gente está indo por esse caminho, ou por que a gente está buscando aquele resultado, as pessoas não sabiam. Então, aquela informação importantíssima estava só ali, praticamente na liderança. Então, onde já se viu, né? A gente aquela questão de colocar o sapato do outro. Imagina um colaborador trabalhar as horas que trabalham dentro de uma empresa sem entender o propósito, sem entender o motivo, sem entender o porquê que ele está executando aquela tarefa. Chega a ser até meio que desumano, né? Então, no Town Hall que foi implementado, não era somente para falar para a alta liderança, eram todas a empresa participando, mas justamente falando sobre resultados, quais que eram os objetivos da empresa, o porquê que estava indo para um caminho, por que não estava indo para outro, ou seja, colocando todo mundo na mesma página, né? Então, todo mundo tinha a mesma informação e entendia os propósitos e os caminhos que a empresa estava tomando. A questão da televisão corporativa. Então, a televisão corporativa foi colocada em todos os departamentos. Ariane, mas para que isso? Para comunicação, gente. O dia a dia nosso é muito corrido, é muito difícil você conseguir manter uma comunicação assertiva e que atinja todos os níveis da empresa. Então, a televisão corporativa ela foi implementada justamente para a gente divulgar notícias, falar de boas práticas, para que todo mundo na fábrica, no administrativo, o pessoal da limpeza, todo mundo tivesse acesso ao que estava acontecendo na empresa, né? Então, uma ação super simples, mas que passa esse engajamento e passa essa preocupação da liderança e da empresa como um todo em comunicar. Eu acho que isso é um ponto muito interessante, tá?
A questão do tempo de casa, né? A gente tem tinha na empresa, né, pessoas com 5, 10, 15, 20, 30, 35 anos de empresa. E aí foi implementada uma comemoração. O que seria essa comemoração? Um jantar, tá? Onde as pessoas poderiam levar um acompanhante e eram homenageadas, recebiam um troféu, recebiam uma placa lá. E aquilo, né, para a gente como líder e às vezes como um RH, você acha bacana, acha interessante. Mas o valor que aquilo tem para o colaborador, que aquilo tem, ainda mais de poder levar um acompanhante, sabe? Você vê a expressão das pessoas, o orgulho, né, da família olhando para aqueles colaboradores, recebendo aquela premiação, fazendo parte da história da empresa, eu falo que não tem preço, né? Então, pequenas ações. Criamos também um Eu Faço Parte, não sei se quem me segue aí no LinkedIn conseguiu perceber isso, mas a gente fez uma campanha muito forte de Eu Faço Parte no LinkedIn, onde 100% dos colaboradores foram apresentados para toda a rede do LinkedIn, mencionando o nome, a foto, falando em que departamento a pessoa trabalhava e o tempo de casa que ela tinha. E isso foi muito, muito interessante, porque algumas pessoas me procuraram de outras empresas e falaram: Ariane, você é louca, você está fazendo propaganda dos seus funcionários no LinkedIn, e você está expondo, e que outras empresas vão assediá-los. E aí eu fiquei pensando e refletindo sobre aquilo, né? E infelizmente ainda existe esse tipo de pensamento. Eu vou deixar os meus colaboradores aqui quietinhos, ninguém vai saber o quanto eles são capazes, porque senão eu vou perder eles, né? Olha como eu falo como se aquilo fosse um bem material, vou perder eles, né? Eu estou falando de seres humanos e eu tenho muito orgulho das pessoas que trabalham na empresa. Então, qual que é o problema? A gente mostrar esse orgulho para as mídias sociais, né? E isso foi interessantíssimo, porque eles tiravam print, aqueles que não tinham, às vezes, nem LinkedIn, pediam para os colegas de trabalho imprimirem, né? Para guardar aquilo, e eles ficaram extremamente felizes com uma ação tão simples, né? A questão da avaliação de performance. Quem me segue também no Instagram viu que eu postei esses dias um vídeo falando sobre a importância da avaliação de performance. Muitas empresas ainda acabam fazendo a avaliação de performance como algo burocrático, algo que o recursos humanos pede, né? E aí não é usado de forma correta a ferramenta. Eu falo que a avaliação de performance, ela é uma ferramenta tão sábia e tão importante, porque é através dela que você consegue justificar promoções, é através dela que você consegue se sentir confortável, fazer uma demissão. Então, assim, tem que ser uma avaliação feita de forma muito humana, uma avaliação feita de forma muito genuína e pensando no colaborador. A avaliação de performance nada mais é do que um feedback formal que está sendo feito ali. Então, que seja feito de forma correta, humana. A questão de sala de treinamento e capacitação, né? Muitas empresas falam sobre capacitação e tudo mais, mas a gente tem que realmente investir tempo naquilo, investir tempo em capacitar os colaboradores, treiná-los, né? E fazer com que cada vez mais eles se profissionalizem, né? Isso é um ganha-ganha enorme para a empresa, para o colaborador. Então, assim, tem que investir nisso, tem que ser feito isso, né? Um outro ponto é a questão de atitudes de sucesso, que foi implementado, né? E foi interessantíssimo, porque no Atitude de Sucesso, o que era esse projeto que foi idealizado? Era justamente quem tinha uma atitude de sucesso, desde o colega de trabalho, ou o líder, ou o liderado, podia indicar essa pessoa para fazer parte da atitude de sucesso. E aí a gente compartilhava em toda a empresa o que foi aquela atitude, o que trouxe, né, aquela atitude, com a foto da pessoa, parabenizando por aquilo que foi feito, né? E aí eu me recordo de uma coisa que aconteceu muito interessante, que eu um dia estava na minha sala e chegou a moça do RH e entregou para mim um bilhetinho bem simples, assim, numa folha de papel sulfite escrito à mão, e eu não entendi muito bem o que era aquilo, né? E aí era um bilhete escrito coisas sobre café, e eu falei, mas o que é isso escrito sobre café? Não trabalho com café, não consegui entender. E aí o que era, gente? A pessoa que trabalhava na limpeza, ela todo dia lavava as garrafas térmicas que ficavam nas salas. E ela notou que a gente estava jogando muito café fora. E aí ela fez uma continha que dava para a gente conversar com o fornecedor lá, que é o pessoal da cozinha, que poderia vender menos café para a gente e a gente teria uma redução na quantidade de café e diminuiria o desperdício de café. E aquilo, assim, para outras pessoas poderia passar despercebido, né? Mas aquilo me chamou tanto a atenção, porque, assim, ela era
uma pessoa que trabalhava com a limpeza, ela tinha a função dela ali bem definida do que ela tinha que fazer, ninguém exigiu dela em momento nenhum que ela desse qualquer tipo de redução de custo para a empresa ou qualquer coisa assim, e ela teve essa proatividade de fazer aquilo, né? Então, eu achei aquilo de uma sensibilidade tão grande, tão bacana, e aí essa atitude de sucesso foi compartilhada por mim, por toda a empresa. E o mais bacana disso é que ela não tinha como saber, por causa que ela não tinha o computador da empresa e tudo mais, e aí foram contar para ela, imprimiram e foram contar para ela. E ela chorou e levou para casa, para mostrar para os filhos aquilo, né? Então, vejam só, né? A gente, quando faz uma atitude, quando a gente é líder, ou quando a gente tem essas possibilidades de impactar pessoas, muitas vezes a gente deixa passar por correria do dia a dia, ou porque a gente tem coisas, às vezes, que na cabeça da gente é mais importante. Mas vejam a ação como pode mudar, né, a vida de uma pessoa. Participação nos lucros, toda empresa, a maioria tem, até porque é um pouco aí de regra, né, que existe aí, sindicato, e enfim, mas a participação dos lucros implementada na empresa foi uma que foi a mais justa possível, né? Conforme a empresa ia lucrando mais, é lógico que o colaborador também ia ganhando mais participação dos lucros. Então, eram metas atreladas a resultados, nada mais justo, né? Então, isso também foi um ganho para o colaborador e para a empresa, porque automaticamente as entregas aumentaram muito, que foi, assim, sensacional. Melhoria das instalações de ergonomia, então isso é crucial, a gente quando fala da gestão humanizada, a gente fala também sobre ambiente de trabalho, não podemos deixar esses pontos aí de lado, né? E um outro ponto é a questão do centro médico interno, isso foi, assim, uma idealização que eu tinha, demorei para conseguir concretizar, e dentro da empresa foi criado um centro médico, né, um ambulatório exclusivo para os funcionários, mas além de ser só um pronto atendimento, vamos dizer assim, no caso de uma emergência, a gente disponibilizou um médico uma vez por semana, e o mais bacana, a gente começou através de parceria com o médico, com a enfermeira do trabalho, a fazer palestras motivacionais, fazer palestras sobre saúde mental, fazer palestras sobre doenças sexualmente transmissíveis, no Dia da Mulher, falar sobre doenças femininas, enfim, foi muito bacana, e os colaboradores ficavam, assim, ansiosos para ver qual que era a próxima palestra, para poder participar, para poder, de repente, ter conhecimentos que eles ainda não tinham. Inclusive as palestras, como eu comentei, de mindfulness. Foi implementado aulas de ginástica ao ar livre, e isso foi bacana, porque não é só pelo momento da questão da qualidade de vida, mas é um momento de engajamento entre os colaboradores, todas as áreas participam, e acaba tendo também uma interação, né, um networking, porque às vezes no dia a dia a gente não tem muito contato com todas as áreas, então foi uma implementação muito bacana que foi feita. A Lan House para a fábrica, a gente nem sei se usa ainda o termo Lan House, né? Porque hoje em dia nem se tem mais isso. Mas o que foi criado? Foi criada uma sala. Por quê? Uma coisa que me incomodava bastante é que o pessoal do administrativo acabava tendo acesso ao computador com mais facilidade, o pessoal da fábrica não. Mas às vezes eles queriam mandar um e-mail para um amigo, ou queriam acessar algum curso, ou ver algum e-mail, alguma coisa pessoal, e eles não tinham acesso a isso. Então a gente criou uma sala de computadores para que a gente tivesse realmente computadores ao acesso de todos, né? E não fazer aí nenhum tipo de distinção. Uma sala de estudo, temos jovens aprendizes, temos idosos que ainda estudam, inclusive eu, então, assim, estou sempre também estudando. Criamos uma sala de estudo, um ambiente totalmente voltado a incentivar que o estudo seja uma coisa contínua dentro da empresa, né? Então, isso foi uma implementação que surgiu muito efeito, as pessoas realmente estão utilizando bastante. A questão da biblioteca foi um trabalho muito bacana que foi feito. A gente, aos poucos, estão perdendo aí o hábito de ler livros, né, fisicamente falando, mas foi interessantíssimo porque eu idealizei a biblioteca e eu tive a colaboração de todos os funcionários. Todos trouxeram livros de casa que estavam parados, livros que já tinham utilizado e que não tinham mais interesse em ter, e a gente criou uma biblioteca super bacana, super forte, com livros de tudo quanto é assunto e estilos. E fiz também uma parceria para vocês que têm aí, que trabalham em empresas, queria, né, comentar sobre essa parceria interessantíssima que é feita com o Senai, que eles disponibilizam, gente, 60 títulos de livros num projeto chamado Caixa de Leitura, sensacional, onde eles disponibilizam esses livros para você levar para a empresa, e os colaboradores podem levar esses livros para casa e devolverem. E o interessante foi que a gente decidiu trazer, dentro desses tantos títulos, né, livros infantis também. Todo mundo fala, Iane, por que você vai levar títulos infantis para uma empresa, né? E aí foi com o objetivo dos pais e mães
poderem levar livros para casa para lerem com os filhos, né? Então, também engajar aí o momento familiar dos colaboradores, tá? Bom, uma mini floresta, o que foi isso? Foi implementado esse projeto, que cada colaborador tem uma árvore na empresa. Dizem que a gente tem que sempre ter as 3 coisas, que é escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore, né? Eu falo que a gente está contribuindo com parte disso, e era justamente essa a intenção. Então, todo colaborador tem uma árvore plantada na empresa, essa árvore tem o nome do colaborador, tem o tipo de árvore que é e a data que foi plantada. Qual foi o objetivo disso? Contribuir para a questão ambiental, claro, mas também fazer com que o crescimento dessa árvore seja também junto com o crescimento dos colaboradores dentro da empresa, né? E foi um momento, assim, bem emocionante mesmo, bem bacana, onde todo mundo conseguiu colaborar aí e plantar essas árvores, né? Foi muito interessante. Fizemos recentemente uma horta sustentável também, uma horta onde todos os colaboradores têm acesso a chá, a temperos, enfim, podem levar para casa, né? Então, para uso próprio dos colaboradores. Custeamos aí um curso de Excel para toda a empresa. Ah, Ariane, mas para toda a empresa? Sim, para toda a empresa. Todo mundo usa Excel hoje? Não, mas a gente quer capacitar, né, as pessoas para justamente um dia elas poderem aí estar preparados para ganhar novos cargos e crescerem dentro da empresa, né? O inglês a mesma coisa, também é o acesso aí dos todos os colaboradores. A questão do envolvimento e alinhamento, todos os sentidos hierárquicos, esse é um ponto da gestão humanizada que a gente fala assim, que tem que ser uma via de mão dupla, né? Então, assim, não adianta só eu ser humanizada com as pessoas que estão ali no meu time, que estão abaixo de mim, mas eu também tenho que ser humanizado com a minha liderança, com os meus líderes, né? Então, essa comunicação em todos os sentidos da empresa, todos os sentidos hierárquicos, é uma questão da humanização, tem que ser algo transparente, tem que ser algo que flua dentro da empresa. A questão de palestras com a comunidade, depois eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a importância também da gente olhar do portão para fora das empresas, né? A questão de campanhas de arrecadação de alimentos, de roupas, agasalhos, enfim, também tem que fazer parte, é importante, porque engaja, é uma coisa voluntária, mas que isso dá um valor diferente, um propósito diferente para os colaboradores e para as pessoas. O projeto Filhos Fazendo Arte, engajar a família, engajar os filhos, né? O que foi isso? A gente criou uma sala onde a gente expôs, na verdade, quadros pintados pelos filhos dos colaboradores, e toda vez que eles passam ali, eles podem ver a arte ali que foi feita pelos filhos dele, dá todo um propósito para a gente ali estar lutando no nosso dia a dia, né? Implementamos o Happy Day, eu falo que isso é interessantíssimo. Algumas empresas já têm essa prática, né, de dar o dia do aniversário para o colaborador, mas quando a gente implementou, a gente não tinha tanta expectativa assim, mas o resultado foi interessantíssimo, né? Eu brinco que quando é o dia do aniversário da gente, a gente fica há mais tempo aí no telefone agradecendo, parabéns que a gente recebe, falando com um parente, falando com isso, com os amigos. E aí, quando a empresa dá esse dia para o colaborador, para a empresa é um dia, né, como outro qualquer, mas para o colaborador é um dia importante do dia dele, ele pode passar esse dia do jeito que ele achar melhor, né? Então, foi outra coisa bem sensacional que foi feita. A questão de limitação de horas extras, então, assim, a gente sabe que por lei já existe isso, mas a gente criou uma coisa um pouco específica para reduzir ainda mais a questão das horas extras. Ah, mas por que não quer pagar horas extras? Não, porque a gente quer incentivar a questão da qualidade de vida, do tempo extra, do tempo com a família, do tempo fora da empresa também, né? E a questão da mensagem de aniversário por WhatsApp, isso é uma prática que eu tenho, né? Sempre tive nas empresas que eu trabalhava, que no dia do aniversário, mandar um WhatsApp para o funcionário de feliz aniversário. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso, logo que eu tinha entrado na empresa, a pessoa que eu mandei achou que era trote, que não era eu que estava mandando. Vejam um pouco do absurdo disso, né? Então, as pessoas muitas vezes ficam ali, né, naquele palanque, naquele palco, porque acham que tem algo diferenciado dos outros, e não tem acesso, né? Então, onde já se viu mandar uma mensagem de aniversário para o colaborador? Aquilo é muito importante para ele, né? Então, a primeira vez que eu fiz, acharam que era um trote. Então, veja aí como, às vezes, pequenas atitudes a gente pode mudar a percepção das pessoas quanto ao que é ser um líder, né? E aí, vamos falar um pouquinho do resultado disso tudo, né? Então, vocês viram que todas as ações que foram implementadas, pouquíssimas delas tinham um custo alto envolvido, né? Eram ações muito mais voltadas à atenção, muito mais voltadas a pessoas, muito mais voltadas a se preocupar com o outro, né? E em 2 anos, a empresa cresceu 23% em faturamento, recuperou mais de 80 clientes perdidos, ganhou mais de 60 novos clientes. Aquela empresa que estava quase sendo fechada aqui no Brasil ganhou investimentos do Headquarter.
e contratou também novos colaboradores, né? Então, isso foi interessantíssimo. E tudo isso com o quê? Com esse monte de açõezinhas que, às vezes, falam, nossa, mas foi só isso? Né? Mas foi um momento onde os funcionários começaram a perceber uma mudança dentro da empresa. Eles estavam sendo vistos, eles estavam sendo lembrados, eles estavam sendo ouvidos, eles estavam fazendo parte, né? E tudo isso motivou toda a empresa. A empresa criou uma vibe diferente. E aí o resultado vem, né? Então, eu falo que existe uma premissa básica para a liderança humanizada. Eu falo que existe, sim. É gente que ama a gente. Eu falo que se a gente não gostar de gente, é meio complicado você ter e praticar uma liderança humanizada. Eu falo que é a única premissa que tem, né? Aqui um pouquinho, né? Não vou passar todo o slide, mas é uma comparação que existe entre equipes que são humanizadas e as que não são humanizadas, né? Mas aqui a gente vê a diferença justamente no ponto de a questão da aprendizado com o erro, né? Então, como que você lida quando um colaborador ele comete um erro? A questão da inteligência emocional, em vez de você ter aquela ansiedade, aquela preocupação. A felicidade no trabalho existe, tá, gente? A felicidade no trabalho, apesar de parecer que é uma coisa muito romantizada, existe. A gente passa muito tempo dentro da empresa, tem problemas, a empresa não é perfeita, a gente não está falando isso, mas você pode sim fazer com que o ambiente seja um ambiente mais agradável e que as pessoas consigam ali ter momentos, né, de descontração, momentos de felicidade. Eu falo que as pessoas têm que se preocupar dentro das empresas, né, com celebrações, com comemorações, porque todo mundo está sempre ali, né, conseguindo resultados, ou conseguindo metas, ou conseguindo atingir níveis diferentes. Então, a gente tem que comemorar, a comemoração faz parte da empresa, a gente tem que celebrar as coisas, né? Então, isso é importantíssimo. E a questão de colaboração, né? De realmente colaborar, de realmente fazer com que as pessoas participem ali daquilo, né? Um com os outros. Nessas horas não tem hierarquia, nessas horas não tem nível, não tem nada. Nessas horas é um ajudando o outro a remar aí para o mesmo lado. Esse gráfico do Employee Experience eu coloquei porque não deve ser novidade para vocês. Vocês estão aí no dia a dia do mercado de trabalho, participam de LinkedIn, mídias sociais, e muitas vezes a gente ouve de vários colaboradores, várias pessoas, ou que elas não foram contratadas de forma humana, ou o processo de contratação não foi feito de forma correta. Quantas vezes, às vezes a gente mesmo não participou de processos seletivos e a gente não recebeu retorno até hoje, né? Ou quantas vezes a gente não fez isso com próprios candidatos que se candidataram em vagas que a gente estava promovendo na nossa empresa, né? Então, isso é um ponto de atenção. Quando a gente fala da experiência humanizada com o colaborador, a gente tem que pensar que isso é todo um ciclo. A humanização, ela não pode estar apenas na jornada do colaborador, ou seja, quando me interessa, o colaborador está trabalhando aqui comigo, então eu vou me preocupar de ser humano com ele. Não, tem que ser algo muito mais amplo. A humanização, ela começa desde o momento da contratação, ou seja, de você dar um retorno para aquele candidato, se ele entrou ou não entrou, né? Imaginem assim, a pessoa está desempregada há anos, com família para sustentar, né? E todo preocupado com dívidas para pagar, e ele presta um processo seletivo na sua empresa. E aí você simplesmente só dá retorno para aquele que passou, e você não dá para aqueles que não passou. Vocês imaginam a ansiedade, a expectativa e a angústia que esse candidato fica de quando o telefone toca, né? Então, tá vendo como a questão da gestão humanizada é colocar o sapato? É imaginar como aquela pessoa está se sentindo sem um retorno, né? Então, é a mesma coisa, gente, quando a gente fala do desligamento, né? Às vezes a pessoa teve uma experiência incrível na empresa, até o dia que ela é mandada embora. Aí aquilo cai tudo por água abaixo, né? Eu falo que as máscaras caem, né? A gestão humanizada, ela não pode ter máscaras, ela não pode, ela tem que ser natural, ela tem que ser genuína. Então, foi tudo correto. Aí, na hora de fazer o desligamento, é feito com descaso, é feito com falta de respeito, é feito sem muita explicação, é feito de forma desumana. Então, veja que por que eu coloquei esse slide? Para chamar a atenção que a gestão humanizada, do ponto de vista do colaborador, tem que ser todo um ciclo. E com isso, a gente tem que se preocupar com todas as etapas, desde a hora que ele é contratado até a hora que ele é desligado. Pilares da gestão humanizada, né? Eu gosto de colocar esses 4 pilares, não são únicos, tá? Mas seria a questão da aproximação, observação, comunicação e adaptação. Esses são um pouco dos fundamentos aí da gestão humanizada, tá? Falando um pouquinho sobre eles. Ariane, o que você fala em relação à aproximação, né? Como eu comentei no começo da live, a gente tem que estar muito próximo dos colaboradores, né? E eu falo que a gente está muito próximo dos colaboradores, não é você saber o nome dele e quanto tempo ele tem de empresa. É muito além disso. Quando a gente quer praticar a gestão humanizada, e a gente gosta da gestão humanizada, a gente tem que pensar do ponto de vista
do que eu sei sobre aquele colaborador, né? Então tem que ser algo muito, eu falo que é corpo, alma e coração, justamente, porque você tem que saber, assim, quais são as ambições daquele colaborador, quais são os medos daquele colaborador, o que ele é bom, o que ele gosta de fazer, quais são os pontos que ele tem a melhorar, quais são as expectativas que ele tem dentro da empresa. Então, essa aproximação ela é crucial. A gente não consegue ser humano com quem a gente não conhece. E a gente não consegue que as pessoas confiem na gente se não existe uma relação de conhecimento entre ambas as partes. E não pode ser uma coisa de mão única, mais uma vez. Vocês vão ver que na gestão humanizada fala muito sobre isso. Tem que ser uma troca. O que adianta os colaboradores falarem quem eles são para mim, e falarem quais são as ambições, falarem nada, eles não sabem nada da Ariane. Quem é a Ariane? Né? Então, vejam que a gente também tem que se abrir muito quando você é um gestor humanizado e ser humano na gestão, porque assim, qual é o problema de eu não estar bem um dia? Porque eu sou líder, eu tenho que ser perfeito, porque eu sou líder, eu não posso ter um dia ruim, né? Então, vejam só, porque eu sou líder, eu não posso expor, de repente, uma falta de conhecimento minha num tema. Então, vejam só, se eu quero que o meu colaborador seja humano comigo, eu tenho que, no mínimo, ser humana com ele, mostrando quem eu sou. Observação, isso eu falo que eu falo que eu aprendi mais na minha vida, em papos de corredor, café, festa de confraternização, almoços, do que eu aprendi em muita sala de reunião, tá? O que é isso? A gente tem que entender aonde a gente está pisando, né? Quando a gente entra numa empresa, ou quando a gente já está numa empresa, é observar muito, é entender o que as pessoas, na verdade, estão falando, né? O que as pessoas estão observando, o que as pessoas estão fazendo. Então, a gente tem que estar muito atento quando você se preocupa com a empresa como um todo. A gente não pode ali estar fechado no nosso mundo e achar que aquilo ali se resume à nossa realidade. Então, observar também é muito importante, né? A questão da comunicação em todos os níveis e comunicação de todas as formas, comunicação assertiva, não é comunicar por comunicar, né? É se fazer ser entendido, né? Então, muitas vezes a gente faz algumas comunicações que percebe que a pessoa fala, mas ela não pergunta se ficou claro, não vê se realmente a pessoa percebeu aquilo que ela queria passar, ou a mensagem que ela queria entregar, né? Então, a comunicação é muito importante, mas a comunicação na gestão humanizada, ela é mais importante quando a gente recebe do que quando a gente entrega. Então, o ouvir o colaborador, ouvir o funcionário é crucial, é importante para eles se sentirem, porque lembre que as premissas da gestão humanizada é eles se sentirem parte do negócio. E só assim eles vão perceber que eles estão sendo ouvidos. E a adaptação, até grifei aqui a palavra ação dentro de adaptação, que é o colocar tudo isso em prática. Então, você aproximou, você entendeu, você comunicou, você está observando. Então, como que você vai adequar? Como você vai adaptar a empresa ou como você vai adaptar a situação para que a empresa realmente tenha essa sinergia entre as necessidades dos colaboradores e as necessidades da empresa, né? Então, isso também é um ponto aí crucial. Ah, mas Ariane, são apenas esses pilares? Não, existem outros milhares que vocês vão ver em vários livros diferentes, em várias lives diferentes, mas assim, muitos têm a força moral, questão do entusiasmo, orientação a longo prazo, flexibilidade, amor e cuidado, inteligência emocional, visão sistêmica, inteligência espiritual. Espiritual, ninguém está falando de religião, é o estado de espírito mesmo das pessoas, tá? Então, quando eu comecei a live, que eu falei, gente, não romantizem a gestão humanizada, achando que é só vocês saírem abraçando os colaboradores, que a gente já está implementando a gestão humanizada e colocando uma mesa de pimbolim no meio da fábrica. Não é isso, né? A gestão humanizada ela é complexa e ela precisa ser entendida, ela precisa ser estudada, ela precisa ser aprofundada para que seja feita de forma correta e humana, tá? Eu trouxe um exemplo aqui que eu queria compartilhar com vocês, que é sobre isso que a gente está falando até agora, nesses 30 minutos, 35 minutos. Olha essa publicação aqui que estava no LinkedIn, não sei se todo mundo viu, mas o Matheus colocou assim, né? Eis que você está na sua casa e o presidente da Azul te liga para parabenizar você pelos elogios que tem recebido de clientes sobre o seu atendimento, né? Vamos com fé e foco, que a cabine de comando é logo aí. Olhem só essa foto, ele tirou um print, né, do presidente da Azul ligando para ele para parabenizar. Essa imagem foi autorizada, tá, pelo Matheus, para eu publicar aqui nessa live de hoje, mas assim, por que eu trouxe isso, gente? Eu acho que resume tanto tudo que eu estou falando, né? Imagina a sensação desse colaborador, né, a motivação que ele sentiu, e aí eu pergunto, quantos minutos do dia do presidente da Azul foi usado para ele tomar essa atitude, né? Então, realmente não é nada complexo, é algo realmente de querer tocar o próximo. Benefícios da gestão humanizada, né? Então, a questão da diminuição de turnover,
realmente as pessoas estão mais engajadas, elas querem estar naquele ambiente, para elas é prazeroso estar ali, quando ela compara com outras empresas que as pessoas, os colegas, os familiares trabalham, ela vê um diferencial, então diminui o turnover, a questão da produtividade, as pessoas quando estão felizes, as pessoas quando estão engajadas, as pessoas quando estão num ambiente agradável, elas rendem mais, isso é fato, né? O engajamento, o clima organizacional, a questão da saúde emocional, que cada vez mais vem sendo colocada à prova aí, e a questão dos resultados, né, gente? Eu brinco que até a ONG tem metas, né? Então, assim, a gente tem que focar no resultado. Mas na gestão humanizada, o resultado acaba sendo uma consequência, né? E não aí o inicial, ele acaba virando uma consequência, tá? Quem ganha, então, colaboradores ganham, não precisamos nem falar sobre isso, né? O colaborador, quando está numa empresa realmente humanizada, ele se sente especial, ele se sente importante. A empresa ganha, resultados são sempre bem-vindos, ainda mais quando a gente sabe que são resultados vindos de forma humana, é mais prazeroso ainda. A questão dos investidores, sempre tem alguém aí por trás investindo, colocando dinheiro e o resultado tem que aparecer. A sociedade como um todo, sociedade aqui em todos os sentidos, né? Principalmente a questão dos familiares, dos colaboradores, a comunidade em torno da empresa, enfim, todo mundo. E aqui, por último, você deve estar se perguntando, mas o que o gestor e o líder humanizado ganha na gestão humanizada? E eu acho que esse é o ponto mais interessante, né? Ganha muito. Eu falo que a gente, quando exerce a gestão humanizada, ou a gente é um líder humanizado, e você vê um liderado seu crescendo, evoluindo, às vezes até você perdendo ele para uma outra empresa, mas porque ele está indo para coisa melhor, aquilo dá uma satisfação tão grande que você ganha muito com aquilo, né? A sensação é maravilhosa. E além disso, né, tem a questão de você também evoluir como ser humano, né? Você evolui como pessoa, você evolui profissionalmente e pessoalmente. Então ganha sim, tá, gente? Quem também pratica a gestão humanizada. Aqui é um outro caso, para vocês não acharem que eu apresentei só o caso do que eu implementei, tá? Para não parecer que é só por isso que eu estou falando, mas aqui, ó, mais um caso, empresa Software Analítica, não sei se vocês conhecem, a SAS Instituto, ela foi fundada em 76, na Carolina do Norte, tá? E ela foi eleita em 2012 como a melhor empresa do mundo para se trabalhar. E ela tem a gestão humanizada como um princípio, né? Então, aqui o CEO, ele fala, se você tratar os empregados como se ele fizesse a diferença para a empresa, eles vão fazer a diferença para a empresa, né? Então, é você ter a cultura como ingrediente aí secreto, né, da empresa. E os pilares de sucesso deles, vocês vão ver que não varia muito daqueles que eu tentei implementar aí na empresa, que é valorizar as pessoas, é dando o que se recebe, confiança acima de tudo, e assegurar que os funcionários entendam o significado do trabalho que eles estão executando, né? Aqui mais alguns exemplos de empresas humanizadas, então 3M, Amazon, BMW, IBM, existe um monte aí ao redor do mundo, tá? E aí um pouquinho dos números que eu queria compartilhar com vocês. Aqui, essa fonte aqui é da Humanizadas, não sei se todo mundo conhece, mas foi uma pesquisa que foi feita há uns 2, 3 anos, e nessa pesquisa foi feita voltada para várias empresas para checar a questão da humanização dentro dessas empresas. Então foram 1.115 companhias que foram analisadas, 900 mil avaliações de consumidores, 136 mil avaliações de colaboradores e mais de 2.436 stakeholders, né? E o que eles perceberam nessas empresas, tá? Uma rentabilidade 2 ou mais vezes superior à média das 500 maiores empresas do país, uma satisfação 240% superior junto aos clientes e 225% mais de bem-estar dos colaboradores, né? E a frase aqui, né, que o Pedro Paro, ele coloca, vai muito de encontro com o que eu imagino, que eu quero também, que é, nós queremos que a pesquisa sirva de exemplo para o surgimento de cada vez mais negócios inspiradores e humanizados pelo país. Eu falo que a gestão humanizada ela é um trabalho meio que de formiguinha, tem que ser pouco a pouco, mas que a gente não pode desistir, é contaminando os outros que a gente vai conseguindo. E aqui, quais foram os vencedores, vamos dizer assim, os top daí das empresas que participaram e que ganharam como empresas mais humanizadas. Falando um pouquinho aqui só em relação com a diferença de gestão humanizada e empresas humanizadas, né? Então, a gestão humanizada, a gente está falando até então mais em relação aos colaboradores, né? Como que a gente gerencia pessoas, mas as empresas humanizadas, elas pensam no S, do ESG como um todo, né? Então, não pode olhar só a ponta ali do iceberg. Não adianta nada você tratar bem seus funcionários dentro da empresa e você não ser humanizado com os seus fornecedores, ou com os seus clientes, ou com os acionistas, ou com a própria sociedade. Então, uma empresa humanizada, ela vai muito além do trato com os colaboradores. Ela se preocupa com todo tipo de relacionamento humano que ela tenha fora também da empresa, tá? E para terminar aqui agora, antes das perguntas, eu falo que essa frase resume muito bem, mas o ser líder não é um fardo, ser líder é um privilégio, gente. Então, vamos aproveitar ao máximo essa oportunidade. Liderar alguém é algo muito sério e deve ser feito com muito cuidado. O fato de a gente poder influenciar e impactar pessoas é um presente e requer muito respeito e amor. As pessoas
podem, por falta de saber lidar com pessoas e saber liderar pessoas, podem criar traumas, podem acabar com a carreira das outras pessoas. Então, a gente está lidando com seres humanos, a gente não está lidando apenas com números. Então, todo cuidado aí é necessário. Bom, agradeço, vou deixar aí agora a Luciana falar. Quem quiser, aqui tem o meu Instagram, para quem quiser seguir, eu coloco bastante vídeo lá para compartilhar conhecimento, meu e-mail, quem se interessar por palestra, por eventos, enfim, ou quiser só tirar informações, adoro falar sobre o tema, adoro falar de gente, então estou sempre aí à disposição. Maravilha, Ariane, muito obrigada. Nós estamos aqui com o Genésio, com a mão levantada. Genésio, fique à vontade aí para fazer a sua pergunta. Acho que está no mudo. Você está sem áudio, Genésio. Eu sempre tiro o áudio para causar esse impacto. Ariane, parabéns, excelente a sua experiência, a sua jornada, fantástica. E parabéns também porque você compartilhar isso com a gente. Tá bem? Alô? Estão me ouvindo? Oi, estamos sim. Estão ouvindo. Bem, eu tenho duas perguntas duas não, são três, viu? Tenha paciência comigo, tá? Vamos lá. Porque você instigou a gente, né, a gostar do tema. Bom, eu adoro gente e com gente também adoro comunicação. Então, você faz essas duas coisas muito bem, por isso a identificação. Lhe pergunto o seguinte, turnover, qual é o turnover atual da empresa? O segundo, qual a metodologia utilizada para medir a contribuição dos colaboradores na participação no lucro, na PLR? E, por último, não são perguntas difíceis, não, são perguntas fáceis, mas trouxe a curiosidade. E, por último, o seguinte, qual o pilar da cultura organizacional da sua empresa que respalda essa gestão humanizada? Vamos lá. Vou na ordem, tá bom? O primeiro, em relação ao turnover, nos 2 anos que eu estou na gestão da empresa, a gente teve a saída de um colaborador, tá? E foi um colaborador que saiu para algo maior, então saiu pela porta da frente, eu super feliz que ele estava indo para coisas que naquele momento não podia dar para ele, né? Então foi um colaborador. Falando em relação às métricas da PLR, né? Então a gente colocou muito voltado ao negócio. Então o que eu fiz? Eu peguei as metas da empresa que a gente tinha e eu elenquei o que eles poderiam contribuir para essas metas, né? Então, para ser justo, não adianta colocar uma coisa que eles não vão ter ali a contribuição. E coloquei. Então, a gente fez uma proporção e fez alguns gatilhos. Então, conforme aquilo vai sendo alcançado, eles também vão tendo também uma contribuição. Então, a PLR ela não pode ser algo fixo. Então, 3 anos a mesma PLR. No ponto de vista da gestão humanizada, a empresa está ganhando, e o colaborador ali olhando, né? Então, aí a gente tenta achar um meio termo para conseguir aí contribuir também com eles nesse esforço que é feito, tá? A terceira pergunta sua, Genésio, foi? Qual o pilar da cultura organizacional? Pilar da cultura organizacional. Não é um pilar humanizado, tá? Então, assim, a empresa, ela é uma empresa ética, com todas as morais, tudo assim, tudo certinho, a parte de compliance, tudo certinho. Mas, hoje, o espaço que o ser humano ocupa nas estratégias da empresa, pensando da forma global, não é da forma com que eu gosto de trabalhar, tá? Então, não tive respaldo 100%, até porque era algo muito novo. Até, Genésio, uma coisa que foi muito interessante foi que, na época, eu reportava para a Índia, né? Ele era indiano, e aí, logo que eu entrei na empresa, eu comecei a mostrar esses resultados, né? E ele ligou para mim e falou assim, Ariane, eu não sei o que você está fazendo, mas continua fazendo, né? Então, assim, foi muito bacana isso, porque ele apostou, vocês viram, quando eu falei para vocês, eu não tinha experiência nenhuma na cadeira número 1, então eu aprendi na humildade mesmo e tal, mas assim, quando eu foquei em pessoas, o negócio foi engajando e foi dando certo. Então, não tinha esse pilar humano ainda criado dentro da empresa. Excelente. Parabéns. Tá, obrigado. Obrigada, Genésio, pela pergunta. Thierry, fique à vontade, faça a sua apresentação antes, por favor, para que as pessoas conheçam você e depois pode fazer a sua pergunta. Você está sem áudio também. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou relativamente novo no grupo, então eu sou CFO da usina Coruripe, uma empresa familiar, um grupo de usinas, são 5 usinas no Brasil, uma em Alagoas e 4 em Minas. Primeiramente, Ariane, muito obrigado por você compartilhar e pelo teu tempo, né? E muito interessante, acho que tudo faz sentido,
E o que é interessante, né, o que de alguma forma impacta é que a gente tem que falar em gestão humanizada. Isso deveria ser normal, porque a gente está lidando com seres humanos, né? Então, a gente falar em gestão humanizada, né, isso deveria ser algo extremamente normal, né? E então eu acho que muitas das coisas que você mostrou são coisas que deveriam ser extremamente normais. Exato. Você fez outras iniciativas adicionais e deve ter sido uma briga para você conseguir o dinheiro para isso, né? Eu sou um CFO bastante bonzinho, né? Então eu olho muito para essa parte social e para essa parte, né, de adicional para você trazer esse lado mais humano. E eu acho que a gente tem outros desafios, né? Acho que toda empresa deveria fazer exatamente o que você fez, o que você descreveu e o que você colocou para a gente, mas eu acho que a gente tem desafios muito grandes pela frente, como a agenda que ainda não aconteceu. E eu estou falando de inclusão racial, eu estou falando de inclusão de gênero, né? E quando a gente, principalmente quando a gente fala em racial e gênero, a gente está muito longe, né? A gente isso é uma coisa da sociedade, né? Você vê que a gente fala ainda de inclusão, de igualdade das mulheres nas empresas, né? E quando você vai para outros gêneros, nós temos um caminho longo. Então, acho que agora a humanização ela tem que olhar para esse lado, né? Acho que isso que você mostrou deveria ser o trivial, e tem muita empresa que ainda precisa fazer esse caminho. Então, a gente discute muito isso em casa. Minha mulher, né, agora que meus filhos estão crescidos, eu tenho gêmeos de 16 anos, ela começou a estudar psicologia e ela vai se especializar justamente nessa parte de inclusão de gênero, inclusão racial. E eu tenho sido desafiado todo dia por ela, pelos meus filhos, com relação a essa agenda. Então, temos muito o que fazer ainda. Eu acho que a gente tem aí um caminho muito longo, principalmente quando a gente olha essas agendas. Exato, exato, Gi, concordo plenamente com você. Às vezes coisas que são assim tão simples e tão óbvias e ainda parece que ainda não é normal nas empresas, né? E essa questão da agenda, assim, tem que ser cada vez mais pauta, a questão de gênero e tudo mais. Pra você ter uma ideia, eu, em 86 anos de empresa, sou a primeira mulher a sentar na cadeira número 1, né? Então ainda tem essa questão dessa quebra de paradigma de gênero, de racial e tudo mais. Então tem que fazer parte. Eu falo que a humanização, ela anda muito junto com a questão da diversidade, porque você não está olhando ali como que a pessoa é, né? Você está olhando um ser humano e pronto, né? Então é totalmente, caminham juntos. Mas obrigada pelos comentários também. Obrigada, Thierry. Carlos Passini, à vontade, faça a sua apresentação antes, por favor. Obrigado. Bom, primeiramente, Ariane, parabéns aí pela sua apresentação, parabéns pela jornada, né, de gestão humanizada aí, que você pôde compartilhar conosco. Eu fico muito contente de ver que, mesmo sendo diretor industrial, que a gente trabalha com produção, com engenharia, etc., mas trabalha com gente, com muita gente, né? Eu vejo que muitas das iniciativas que vocês fizeram, eu tenho tido a oportunidade de implementar algumas delas, né? Que ajuda bastante a mudar essa relação com as pessoas no dia a dia do trabalho, né? Eu sou responsável por 2 fábricas da Fibras S.A., que é uma empresa de embalagens, faz embalagens rígidas para o mercado de alimentos e para o mercado de construção, né? É o oposto, né? Mas é uma fábrica aqui no Nordeste, né? Na região, na Grande Recife, uma fábrica em Serra, no Espírito Santo, né? E eu fico nessa ponte aérea aí, Recife e Vitória, no Espírito Santo. E a minha pergunta para você, né, é com relação aos resultados, né, que você apresentou, aqueles 23% de aumento de faturamento, conquista de clientes, etc. Aquilo foi em virtude única e somente com relação à implementação da gestão mais humanizada, ou teve alguns outros tipos de investimento, tecnologia, alguma coisa em paralelo aí, ou aquilo foi fruto só da gestão humanizada? Não teve nada de mudança, Carlos, prazer, vou responder sua pergunta. Não teve nada, assim, basicamente, de mudança. Então, eu estou considerando o mesmo portfólio, os mesmos produtos, o mesmo mercado, então, nenhum mercado novo. Então, na verdade, o que aconteceu é que as pessoas não estavam realmente motivadas, não estavam entendendo o propósito porque elas estavam ali. Então, é como se parece que a coisa entrou no eixo, sabe assim? As pessoas entenderam por que elas estavam ali, entenderam o propósito. Quando eu entrei na empresa, você perguntava, mas qual que é o seu objetivo, né? Qual a sua meta? Não se sabia.
então não se tinha um engajamento, não se tinha uma preocupação, enfim, foi praticamente tudo aquilo que eu mostrei ali para vocês que trouxe aí esse resultado. Então, não teve nenhuma mudança no resto da empresa, nenhum investimento, produto novo, mercado novo, nada disso. E os clientes começaram a perceber, eu brinco que começaram até os concorrentes a ficarem bravos comigo, assim, né? Porque a empresa começou a dar aquela guinada. Que bom, fico muito contente em ouvir isso. Vou usar Vamos lá. essa sua justificativa para convencer mais ainda o meu chefe. Vamos lá, vamos lá. Eu falo que é trabalho de formiguinha, eu preciso de cada um de vocês para divulgar aí a gestão humanizada. É isso mesmo, conte conosco. Obrigada, Parabéns. Carlos. Obrigada, Carlos. Renato Ferrari, à vontade. Olá, Ariane, boa noite para Oi, todo Renato. mundo. Prazer, obrigado por estar aqui compartilhando. Uma reflexão aqui e pegar um pouquinho do teu aprendizado, tá? Você tem uma percepção que as empresas, de uma maneira geral, ou algumas, tem uma certa dificuldade de celebrar resultado, não? Ou um paradoxo entre celebração de resultado e o significado de uma festa ou de um momento formal, alguma coisa nesse sentido? Por que eu estou te pondo esse ponto, tá? Eu trabalhei 20 anos na indústria de bebidas, né? E em bebidas, de alguma maneira, né, você tem canais de consumo que te direcionam para isso de alguma forma, né? Então, até estar presenciando o cliente consumir é algo para você celebrar de alguma maneira. E eu percebo que as empresas têm uma certa dificuldade em lidar com esse tema. Eu queria pegar um pouco da tua experiência sobre isso, entendeu? Não, Renato, acho que essa pergunta é super, assim, seu comentário é super coerente e realmente, né, eu falo que o celebrar no meio corporativo ainda é meio que um paradigma. As pessoas sempre falam, nossa, mas vai parecer que é oba-oba, né? E como que eu vou justificar isso para a corporação, todo mundo comemorando, né? Mas é uma coisa que a gente tem, as empresas já têm esse paradigma, mas a gente tem que realmente tirar esse paradigma, né? Eu acho que é o ônus e o bônus. Então vamos lá, a gente tem que entregar, tem que sofrer, vamos lá, vamos junto, mas na hora de comemorar também vamos comemorar. E comemorar até às vezes as pequenas conquistas, né? E não tenho verba, não consigo fazer uma festa. Às vezes não precisa ser nada, às vezes um almoço com o colaborador que trouxe uma coisa diferente para a empresa, né? Então eu falo que a celebração, o comemorar, tem que ser uma coisa ativa dentro das empresas. Por que não, né? É super justo, vamos dizer assim. Então, eu concordo com você. Ainda tem esse paradigma de algumas empresas ficarem com receio do como vou interpretar a comemoração, né? Como se não tivesse problemas, Exatamente. né? Não tem problema, estou aqui comemorando, está tudo ótimo. Não, mas eu acho que é merecimento, né? Eu acho que para o colaborador e até para a gente que está ali junto com eles lidando e indo atrás, é um momento também de interação e networking. Então, temos que comemorar, sim. Legal, obrigado. Nada. Obrigada, Renato. Sérgio Santos, faça a sua apresentação antes, por gentileza, e prossiga com a pergunta, por favor. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Eu recebi o convite da Ari hoje pelo WhatsApp, né? E consegui aqui tirar esse tempinho para poder ouvi-la e falar desse tema. É um prazer, porque eu conheço a Ari há algum tempo já. A Isadora está aqui comigo aqui. Então, trabalhamos juntos, então pude presenciar muito do que ela compartilhou conosco aqui. E faz todo sentido, fez muita diferença na minha carreira, né? Minha carreira toda foi técnica, né? Dentro de um laboratório, desenvolvendo produtos, então muito racional, né? Então, quando eu tive uma transição aí de carreira um pouquinho mais voltado para relacionamentos, né? Então, eu tive o privilégio de ser liderado pela Ari, né? Então, foi muito importante para mim esse processo, né? Então, hoje eu estou numa posição técnica ainda, mas com uma capacidade de relacionamento muito melhor, né, em interação com as pessoas. E a Ariane teve um papel bastante importante nesse processo, né? E o que eu queria perguntar e refletir, Ari, que você pudesse também compartilhar conosco, é a questão da digitalização, né? As empresas têm buscado muito isso, né? Digitalizar processos, automatizar processos. Eu participei, por exemplo, de um processo recentemente onde eu tive todo o feedback, né, da empresa, todas as etapas do processo, mas digital,
né? Sem nenhum tipo de interação. Foi legal, porque, obviamente, eu fiquei sabendo de tudo o que estava acontecendo, porém, sem nenhum contato, né? Então, de certa forma, é importante ter a automatização em alguns aspectos, mas qual o equilíbrio, né? De deixar isso automatizado, mas sem perder o contato com as pessoas, né? Queria que você falasse um pouquinho disso também. Com certeza, Sérgio. Primeiro, obrigada pela surpresa de você estar aqui e super humanizado você estar com os filhos aí, tá? Muito legal. Falando um pouquinho, né, sobre essa questão da automatização, a digitalização que está acontecendo, é uma coisa que não tem como fugir, né? Eu falo que tem coisa que não tem como fugir. Mas uma das premissas que a gente fala muito na gestão humanizada é que a gente tem que seguir as tendências de mercado, a gente tem que seguir, não dá para parar no nosso mundinho e achar que não vai acontecer esse tipo de mudança, mas a gestão humanizada, o como é mais importante do que o que, né? Então, foi o que você falou, tem que ter esse equilíbrio, né? Então, isso vai acontecer essa migração, mas é todo o cuidado que você vai tendo de comunicação com essas pessoas que vão ser impactadas, né? Toda a forma como você consegue, de repente, atribuir outras funções para essas pessoas que, de repente, estão perdendo funções que estavam exercendo. Então, eu falo que não dá para fugir disso, vai acontecer. Vai ser muito difícil para a gestão humanizada, mas não é impossível. Então, tudo é sempre colocar o sapato do outro, né? Então, é uma pergunta interessantíssima. Obrigada, Sérgio, por sua participação. Bom, Ariane, a gente está chegando aqui no final da nossa live, foi incrível, mas eu queria te fazer uma última pergunta também. Vamos lá. Existe um treinamento específico para ser um gestor humanizado? Ou é uma coisa que nasce com a pessoa, é um dom, né? Ela já tem essa visão? Como é que é isso? Explica para mim. Na verdade, Luciana, como eu comentei lá naquele começo da live, eu comentei que a premissa básica é gostar de gente, né? Então, acho que isso não tem como fugir, né? Agora, você gostando de gente, não existe um treinamento específico para gestão humanizada, né? Existem vários tipos de cursos, vários tipos de graduação, treinamentos voltados a pessoas, desde uma psicologia até uma gestão de pessoas. Enfim, existem vários que você pode fazer, mas acho que muito é o colocar na prática, né? Eu falo que você aprender, você ler, você estudar é crucial, você ter a base. Mas acho que o mais importante de tudo é você se desafiar a todo dia tentar ser mais humano. E a humanização não ficar só dentro da empresa, né? A humanização fica desde a hora que você sai de casa, como você trata a sua família, até a hora que você entra lá, encontra o porteiro, até a hora que você chega lá na empresa, encontra os colaboradores, até a hora que você vai buscar seu filho na escola. Eu falo que a humanização, ela não pode você vestir a capa da humanização só dentro da empresa, né? Então eu falo que é um hábito, humanizar é um hábito. E tem que ser contagioso, né? Então assim, a gente vai passando para mais pessoas. Então não tem nada em específico, mas tem vários cursos que pode fazer, mas o mais importante, se desafiar. Cada dia tentar ser um pouquinho, ter uma atitudezinha um pouquinho mais humana. Maravilha. Bom, hoje a Ariane apresentou aqui para a gente que investir em uma gestão humanizada resulta em um ambiente de satisfação, cuidado e trabalho colaborativo. Colaboradores satisfeitos possuem alto índice de engajamento, produtividade e influência sobre novos colaboradores. O resultado é uma empresa em constante crescimento, formada por equipes de alta performance e excelentes índices de retenção de talentos. Ou seja, investir em uma gestão humanizada propicia resultados organizacionais e também financeiros. Muito obrigada, Ariane, por compartilhar conosco todo o seu conhecimento, a sua experiência, e fique à vontade agora para as suas considerações finais. Imagina, Lu, eu que agradeço a oportunidade. Eu falo que quem gosta de gente gosta de falar de gente. Se deixasse, eu ficava aqui 2 horas falando, né? Porque é um tema que eu gosto muito. E como eu falei, meu objetivo aqui é só de compartilhar conhecimento. Não sei tudo, aprendo cada vez mais a cada dia. Mas acho que o mais importante é a gente se desafiar, tentar, e é o que eu falo. A humanização não é fácil, mas é um trabalho aí de formiguinha que a gente tem que fazer. E como a gente comentou na live, né, o Mandurinha só faz verão na gestão humanizada, então não desistam quando vocês olharem para o lado e não ver ninguém humano, né, ou com gestão humanizada do lado. Façam a parte de vocês, que vai começar a dar certo, todo mundo vai começar a copiar. Então é só essa mensagem que eu deixo e estou à disposição, gente, para falar sobre o tema quando vocês quiserem. Obrigada, boa noite a todos, obrigada pela presença. Lúcio, quer falar alguma coisa? Não, queria agradecer a Ariane, foi muito legal aí tudo que ela falou, um conteúdo muito rico, né? Então, obrigado aí pela disponibilidade. Acho que você plantou uma sementinha de humanização aqui em todos nós. Muito obrigado. Que bom, Lúcio, era o objetivo, que bom. Obrigada a vocês pela oportunidade.